Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Galera, hoje dia 3 de novembro de 2024, domingão. Vamos falar sobre eleições americanas. Pois é, pessoal, está se aproximando. E aí, quem será o próximo presidente dos Estados Unidos? Será o republicano Donald Trump ou a democrata Kamala Harris, pessoal? Vamos falar um pouco. Está chegando a terça-feira, dia 5, né, pessoal? E já tem gente votando lá nos Estados Unidos. É um pouco diferente lá as eleições do que aqui no Brasil, né, pessoal? Já tem gente que já votou, mas oficialmente as eleições serão aí na terça-feira, dia 5, né? Vamos falar um pouquinho de pesquisas, né? Estão lá nos Estados Unidos, né, os últimos resultados, últimos antes das eleições, né? E o cenário ainda é indefinido na eleição presidencial lá dos Estados Unidos. Vai acontecer agora dia 5 de novembro, terça-feira, né? Diferentemente do Brasil, né, que são sempre aos domingos e a participação é obrigatória, né? A população americana não é obrigada a votar, tanto que a eleição vai ocorrer em dia normal de trabalho, né? Dia de terça-feira, né? Muito bem. Vai concorrer ao cargo do presidente Donald Trump e Kamala Harris, pessoal. Nos Estados Unidos, a eleição é decidida pelo colégio eleitoral. Por isso, alguns dos levantamentos vão focar em estados considerados decisivos para dar a vitória a um dos candidatos. O resultado está indefinido, pessoal. Cada estado tem um número de delegados de acordo com a população, variando de 3 a 54. O candidato que conquista a maioria dos votos em um estado ganha todos os delegados daquele estado e, com isso, quer alcançar 270 dos 538 delegados, pessoal. Muito bem, né? O vencedor é quem consegue aí 270 delegados. Muito bem. De acordo com o agregador geral de pesquisa do New York Times, Harris tem 49% contra 48% do Donald Trump. A disputa está acirrada e indefinida. Os resultados variam dia após dia, à medida que novas pesquisas vão sendo publicadas, né, pessoal? Vale dizer que os institutos de pesquisa americanos fazem pesquisas estaduais e nacionais. As respostas são prováveis eleitores, já que não é obrigatório aí o voto lá no país, né? ActiVote. Os últimos dados da ActiVote mostram um cenário positivo para Kamala Harris em alguns estados. Em Massachusetts, Washington, Maryland e Colorado, Harris marcou vantagem contra o candidato republicano. No Colorado, Harris tem 56,6% e Donald Trump 43,4%. Em Massachusetts, em Boston, pessoal, Kamala Harris tem 66,3% e Donald Trump 33,7%. Em Maryland, Kamala tem 63,5% e Trump 36,5%. Em Washington, capital lá dos Estados Unidos, Kamala Harris tem 59,1% e Trump 40,9%. A pesquisa presidencial de Oklahoma, conduzida entre 3 e 29 de outubro agora de 2024, pessoal, com 400 eleitores prováveis, indica que o ex-presidente Trump está 33,6% à frente da vice-presidente Harris. A pesquisa apresenta uma margem de erro de 4,9 percentuais. Nesse cenário, Trump teria 66,8% de intenções de voto, enquanto Kamala aparece com 33,2%, pessoal. Em Carolina do Sul, Trump também aparece à frente, com 58,5% contra 41,5% de Harris. A pesquisa foi entre 400 eleitores prováveis também entre 5 de outubro a 29 agora, né, pessoal, de outubro de 2024. Os levantamentos foram realizados, pessoal, de 1 a 30 de outubro e a margem de erro é aproximadamente de 4,9% percentual. O Mass Lowell YouGov, pessoal. Mais um aí, instituto lá, né, pessoal, de pesquisa. Vamos ver o levantamento feito pelo Michigan, com 600 eleitores prováveis, indica que Harris com 49% nas intenções de voto, enquanto Trump tem 45%. A pesquisa foi realizada no dia 16 e 24 de outubro e apresenta uma margem de erro também de 4,49%. Com o cenário praticamente dividido, 66% dos entrevistados acreditam que o país está no rumo errado. Na Carolina do Norte, Trump aparece em primeiro lugar, conforme a pesquisa Mass Lowell YouGov. O levantamento feito com 650 prováveis eleitores mostra Trump com 47% e Harris com 45%. A margem de erro é 4,2%. Na Pensilvânia, a pesquisa mostra Harris à frente de Trump, com 48% a 47%. Para chegar a este resultado, foram ouvidos 800 eleitores prováveis de 16 a 23 de outubro, né, pessoal? Muito bem, vamos continuar aí vendo o que está dizendo aí os institutos de pesquisa, né? Por fim, em New Hampshire,
A pesquisa foi feita com 600 eleitores prováveis entre os dias 16 e 23 de outubro e mostrou Harris à frente por 50% a 43%, por margem de erro de 4,38%. Percentuais, né, pessoal? Muito bem, aqui o cenário é diferente. 47% dos entrevistados demonstrou preferência por Harris na economia. Porém, Trump ainda está em vantagem quando o assunto é gestão de conflito no Oriente Médio. 44%, e a imigração também 44%, pessoal. Muito bem. The New York Times, pessoal. Kamala tem um ponto percentual à frente, com 49% contra 48% de Trump. Esta pesquisa nacional apresenta uma margem de erro de 2,2%, pessoal. Muito bem, nós já falamos aí um pouco das pesquisas, né, pessoal, como é que está acirrada aí a situação entre Kamala Harris e o Donald Trump, né, embora tenham outros candidatos, né, mas nos Estados Unidos, os partidos que dominam, né, a política americana são os democratas e os republicanos, né? Nós vimos no vídeo passado, né? Tem Partido Verde, tem os independentes, mas esses aí são considerados aí partidos para lá de relevantes. O que fica decidido realmente é entre republicanos e democratas, né, pessoal? Esses dois partidos, eles podem dar uma ajudinha aí, tanto para um lado quanto para o outro, né, pessoal? Mas não representa nenhum perigo para nenhum republicano e nenhum democrata, né? Muito bem. Vamos continuar aqui, pessoal. Eleição nos Estados Unidos, quem ganha? Isso tudo nós vamos tirar no site do UOL, tá, pessoal? Quem ganha nos estados que já estão virtualmente decididos. Os Estados Unidos decidem na terça-feira, agora, dia 5, quem será o próximo presidente. O histórico eleitoral e as pesquisas de intenção de voto já indicam uma grande vantagem para os candidatos em alguns estados. Estados costumam ser fiéis a um dos partidos. No sul dos Estados Unidos, por exemplo, onde o eleitorado é majoritariamente cristão e conservador, o voto tende a ir para o candidato republicano. Na Carolina do Norte, os democratas não vencem desde 2008. Democratas também têm seus estados leais, que compõem o chamado Muro Azul, entre eles a Califórnia, que tem o maior número de delegados no país, Nova York e outros 16 estados. Em 2016, Trump venceu na Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, mas Joe Biden os reconquistou em 2020. Pesquisas mostram vantagem de mais de 10 pontos percentuais para a Câmara em 5 estados. Trump tem 3. Os dados são num agregador de pesquisas eleitorais da ABC News. A ferramenta foi acessada em 27 de outubro. O republicano é o favorito em Texas e na Flórida. Os estados têm peso importante, com respectivos 40 e 30 delegados. Câmara lidera com folga em alguns estados aí também, pessoal. Muito bem. A eleição será definida por estados roxos, ou os chamados estados pêndulos, como já explicamos para vocês, né, pessoal? O que são estados pêndulos? São aqueles estados que ora votam nos republicanos, ora votam nos democratas, né? Eles não têm um partido definido a qual o estado ele é leal, como alguns estados, a Flórida, por exemplo, é leal aí aos democratas, e na Flórida aos republicanos, né? A Flórida dos republicanos e a Califórnia, perdão, pessoal da Califórnia, ela é leal aí aos democratas, né, pessoal? Então, estão chamados os estados roxos ou estados pêndulos, aqueles que oscilam, né? Kamala e Trump estão praticamente empatados em 7 estados roxos, aqueles que oscilam, né, os estados pêndulos, entre candidatos a depender da eleição. A maior vantagem é de Trump. No Arizona, cerca de 2 pontos percentuais à frente, mas ainda empatado com o adversário dentro da margem de erro, segundo o compilado da ABC News. Kamala tem vantagem de menos de 1 ponto percentual no Michigan e Wisconsin. Na mesma margem, Trump também lidera na Carolina do Norte, Geórgia, Nevada e Pensilvânia. E, em todos os casos, os candidatos empatam dentro da margem de erro. Os dois priorizaram Michigan, Wisconsin e Pensilvânia em suas campanhas, estados que foram decisivos nos últimos anos, pessoal. E em 7 das últimas eleições presidenciais, os democratas venceram em 3 estados. A exceção foi em 2016 com a vitória de Trump. Cada voto conta. Na eleição de Trump de 2016, ele venceu na Pensilvânia por menos de 1 ponto percentual. Desde 2008, o candidato que ganha na Pensilvânia leva a eleição presidencial, pessoal. Muito bem. Vamos que vamos continuar aqui, pessoal. Antes de encerrarmos o vídeo,
entrarmos no último assunto, eu quero convidar você a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, pessoal, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, pessoal, deixa o seu like é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomendará para quem não é inscrito no canal, para pessoas especiais, assim como você, meu amigo, minha amiga, que acabou de chegar aqui no canal Justiça em Foco Notícias, mas o assunto ainda é eleições americanas. Tem temor aí, né, das campanhas, que haja violência lá nos Estados Unidos, né, pessoal, como ocorreu, infelizmente, no ano de 2020, com a invasão lá no Capitólio, né, pessoal. Campanha de Trump sugere questionar resultados e temor de violência aumenta, né? Assim como ocorreu em 2020, pessoal. Está parecendo aí que vai acontecer, né? A campanha do Donald Trump está aí sugerindo, né, que está tendo roubalheira, porque, como já falamos aqui, tem estados que já estão votando, né? Então, assim como em 2020, Donald Trump já está agindo aí nos bastidores para dizer que haverá fraude aí nas eleições. Então, vamos acompanhar, pessoal. Quero te agradecer, meu amigo, minha amiga, né? Já está tendo tensão lá nas eleições americanas com relação a isso, né? Como ocorreu em 2020. Está havendo temor de que Donald Trump, se ele perder as eleições, ele não aceite o resultado, né? Então, fica aí, né, o registrado. Vamos ver, vamos acompanhar, como acompanhamos durante o ano todo, né? A campanha. Primeiro foi Joe Biden, depois a desistência de Joe Biden, passando aí para Kamala Harris, a responsabilidade de representar o Partido Democrata, né? Joe Biden que já está não só com a idade avançada, né? A questão, ele enfrentou aí o sectarismo, né? Mas a questão maior é a saúde mesmo de Joe Biden, que anda um pouco abalado, e ele reconheceu isso, por isso abriu mão da candidatura para sua companheira, a vice-presidente Kamala Harris, que infelizmente está tendo problemas porque a condução do presidente Joe Biden com relação aos conflitos, tanto na Ucrânia com a Rússia e lá em Israel, lá no Oriente Médio, está causando bastante descontentamento da população americana. Os Estados Unidos sempre foi um país envolvido em guerras, né, pessoal? Mas a população americana dá seus primeiros sinais aí de cansaço, de desgaste de ver Estados Unidos envolvidos em tantos conflitos, em tantas guerras, e quanto a sua população está sofrendo, né? Tem muitos vídeos espalhados aí pelo YouTube mostrando a população americana morando nas ruas, pessoal, morando em barracas, morando em trailers, perderam casas, né, pessoal? Então, a população americana está se cansando de ver o dinheiro deles, dinheiro público, sendo investido em guerra e ver o seu próprio povo sofrendo, né, pessoal? Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Vamos ver se a democrata Kamala Harris vai conseguir vencer Donald Trump ou o Donald Trump retornará aí à Casa Branca. Vamos acompanhar e trazer aqui o resultado para vocês, pessoal. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo, se Deus assim permitir, pessoal. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.